Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CDF Concursos. Meu nome é Eduardo Fávero, sou seu professor de Direito Tributário e hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que está bastante em voga nos jornais, na mídia, nos telejornais, na TV, no rádio. Todo mundo está falando sobre reforma tributária, que os nossos tributos são muito complexos, que a carga tributária é elevada. Mas vem cá, você sabe o que é um tributo? Veja aí em nossa tela. Definição de tributo. É muito importante para você que vai prestar um concurso público saber o que é tributo, não só para conversar com seu vizinho, com sua família, com seu patrão, de forma mais apropriada sobre o que se trata esse assunto de reforma tributária, mas também estar preparado para uma questão que cai praticamente em todas as avaliações, em todas as provas de direito tributário. Primeiro veremos, então, esse conceito. O que é um tributo? E muitas vezes a gente fala imposto, fala em taxa, fala em tributo como se fosse a mesma coisa. E aí não é. Existe uma definição legal de tributo que é bastante cobrada em prova. Veremos também o tributo como um gênero. Na verdade, ele é um conjunto que abrange diversas espécies tributárias que nós apresentaremos também para você. Perceba, o tributo, a definição de tributo, existe em vários locais da doutrina jurídica, mas a que mais cai em prova é a que nós encontramos numa lei chamada CTN, que é a sigla de Código Tributário Nacional, e que tem lá no artigo 3º desta lei, que é uma lei formalmente ordinária, mas materialmente complementar. Ela tem status de lei complementar. E nela é que tem a definição de tributo. Tributo, então, como uma prestação pecuniária, ou seja, existe uma obrigação, isso você pode ter estudado bastante em direito das obrigações, entre o fisco, a administração tributária e o contribuinte, sujeito ativo, fisco. Na verdade, é o ente público, né, como a União, Estado, município, que cobra do contribuinte uma prestação, porque surge uma obrigação tributária, então a prestação pecuniária, que é dinheiro, é o tributo. Mas é uma prestação pecuniária voluntária? Não. Ela é compulsória, ou seja, ninguém paga tributo porque quer. O tributo ele é pago porque uma lei manda que ele seja pago. Então, ele é compulsório. Ele deve ser pago em moeda ou em valor que possa ser expresso em moeda. Aqui para mim. É importante desde já você entender essa definição, que tributo é um valor que tem que ser pago em dinheiro. Ah, professor, mas não tem aí em valor cuja moeda possa exprimir, ou seja, eu poderia pegar uma televisão, a televisão tem um valor lá, eu posso exprimir o valor daquela TV em moeda e dar aquilo para a Receita Federal, ou para a Receita Estadual, ou para a Receita Municipal como pagamento do tributo? Não. Não pode. A doutrina entende que simplesmente um tipo de bem pode ser dado como pagamento de tributo e ainda na forma da lei, em alguns casos, que são os bens imóveis. Então eu não posso dar meu carro, não posso dar minha televisão, não, o sofá da minha sala como forma de pagamento de tributo. A regra é dinheiro. Para alguns casos, previstos em legislação, a famosa dação em pagamento, também está lá no CTN, de bens imóveis somente. Voltando aqui para a nossa telinha. Não sanção de ato ilícito. E aqui, essa parte é muito importante e as bancas adoram cobrar isso em prova. Aqui para mim. Você então tem que pagar o tributo até determinada data. Se você esquecer de pagar o tributo naquela data, naquele limite, o que acontece? Vem uma multa para você, né? Então, o seu tributo, na verdade, ele é adicionado de um valor multa, que é uma sanção por você não ter pago aquele tributo, aquela prestação pecuniária, até o limite temporal. Mas aquilo que é uma sanção, em tese, por um ato ilícito, uma coisa que você fez que não poderia ter feito, atrasado o pagamento, por exemplo, ele não é tributo.
é a multa, é outra coisa, é outra natureza jurídica. Tá? O tributo é tudo aquilo que é ocasionado pela ocorrência de um fato, nós veremos que é o chamado fato gerador, e gera a obrigação de pagar o tributo, mas por um ato lícito. Tudo que é sanção por ato ilícito é multa, juros moratórios, é outra coisa. Não é tributo, porque tributo é algo, é uma prestação pecuniária decorrente, tá? De algo que não seja um ato, uma sanção por ato ilícito. Voltando aqui para a telinha, é instituído por lei, ou seja, não pode ser criado por decreto. Aqui para mim, o fisco, os governos, os estados, os municípios, adoram instituir tributos por decreto. Por quê? Porque é mais fácil. Porque não tem que fazer articulação política, não tem que convencer os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, senadores a concordarem com a minha ideia. Que eu estou precisando de mais recursos para determinar a política, ou para pagar previdência, para pagar pessoal, ou para sustentar as políticas públicas. Eu preciso de recursos, o Estado precisa de recursos para fazer isso. Então, muitas vezes, aumentar imposto ou criar novos impostos é uma solução impopular, mas que precisa ser negociada com os representantes do povo que estão no poder legislativo. Por isso que tributo só pode ser o quê? Instituído por lei. Não pode por decreto. Nunca, jamais. E poucas coisas no direito são nunca, jamais. Né? Sempre tem uma exceçãozinha, sempre tem uma pegadinha. Aqui não. Instituir tributo é coisa de lei. Sempre. Então, se cair na sua prova que a instituição do tributo é feita por decreto, pode marcar errado. Majoração, aumento de alíquota, que é o percentual em cima da base de cálculo, né, que esse percentual vezes a base de cálculo vai dar lá o valor do tributo que eu tenho que pagar, aí sim, pode, às vezes, tem alguns casos em que pode ser majorado por decreto. Tá? Mas instituição do tributo é por lei. Voltando aqui para a telinha. Cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, os fiscais da Receita Federal, lá da Secretaria de Fazenda do Estado, do município, eles não podem, eu vou escolher se eu vou cobrar fulaninho ou cicraninho. Eu vou fiscalizar cicrano e eu vou decidir se eu faço auto de autuação ou não. Não. Ele é vinculado. Se ele chegar lá na empresa e encontrar a irregularidade, ele é obrigado a fazer o auto de infração, autuar aquela empresa por aquela irregularidade. Então, ele não tem escolha, não existe grau de discricionariedade. Você já estudou direito tributário e direito administrativo, discricionariedade. Você sabe a diferença entre esse tipo de coisa, né? Vinculado àquilo que o administrador público é obrigado a fazer, que a lei determina, não tem margem de escolha, não tem 2, 3 opções, não, ele tem aquela opção, ele só tem que obedecer à lei. Discricionariedade, não, ele tem que avaliar o quê? Conveniência e oportunidade para poder chegar à melhor proposta, à melhor decisão. Aqui não. A atividade tributária é uma atividade administrativa plenamente vinculada à lei. Tá? Isso está na própria definição do tributo, que está lá no artigo 3º do CTN. Você abra lá seu Vademecum ou acesse a internet e veja lá no artigo 3º do CTN como é que está essa definição. É importante você saber também que tributo é um gênero que contempla várias espécies. A gente costuma confundir muito imposto com tributo. E aqui para mim, faço desde já esse alerta para você, concurseiro. Tenha isso bem claro na sua cabeça. Imposto é um tipo de tributo. Tem vários tipos de tributos. Imposto é um deles. Então as bancas adoram confundir ou tentar confundir você. Mas você agora já é um concurseiro, é uma concurseira profissional e não vai cair nessa pegadinha. Nós veremos que tem vários casos em que a Constituição ela dá, por exemplo, imunidade a impostos, não a todos os tipos de tributos. E a banca coloca lá, as igrejas, os templos de qualquer culto estão imunes a todos os tributos. Falso, porque aquela imunidade é somente para impostos. Então, muito cuidado. Estabeleça essa diferença bem clara.
Imposto é só um dos diversos tipos de tributo. E tem vários tipos de tributo, os quais nós veremos agora, então, em nossa telinha. Bom, aqui nós temos os tipos de tributos mais aceitos pela doutrina hoje. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e demais contribuições. E para a gente identificar se é imposto, se é taxa, se é contribuição de melhoria, se é compulsório ou se é contribuição, a gente tem que fazer 3 perguntas. Primeira, está vinculado a uma atividade estatal? Ou seja, o Estado precisa fazer alguma coisa para que eu possa cobrar aquele tributo? No caso da taxa, sim. No caso da contribuição de melhoria, também. Precisa fazer uma obra pública. No caso da taxa, precisa prestar um serviço público ou exercer o poder de polícia administrativa. E o empréstimo compulsório também. Tem os casos previstos, guerra, calamidade, ou então investimento relevante, tem que estar lá vinculado a alguma coisa. Imposto, tem que ter alguma coisa? Não. As contribuições também tem que ter alguma coisa? Não. Então, aí a gente já responde uma pergunta e já chega a uma ideia se é imposto, se é taxa, se é contribuição de melhoria, se é compulsório, empréstimo ou se é uma outra contribuição qualquer. Segunda pergunta, se aquele tributo está destinado a uma finalidade específica. O imposto não. O imposto pode ser utilizado para qualquer coisa. Para pagar escola, para pagar salário de servidor público, para pagar previdência, pode ser utilizado para qualquer coisa. Assim como a contribuição de melhoria. Não está destinado a uma finalidade específica. Por quê? Porque aquela obra já foi realizada, já foi paga, na verdade, é para o Estado ser ressarcido e aí ele vai aplicar em outras coisas. O empréstimo compulsório, sim, tem que ser aplicado naquilo para o qual ele foi constituído. As contribuições sociais também tem que ser aplicadas na Seguridade Social. Contribuição econômica é naquele setor da economia. Para as categorias profissionais também, é para aqueles órgãos. Então está bem definida a finalidade ao qual o tributo será aplicado. E o único que é restituído ao contribuinte, na verdade, é o empréstimo compulsório. Os demais não têm essa característica. Perceba que cada um deles tem uma só combinação, que é diferente do outro tipo de tributo. Então, não importa se um determinado ente diz que criou um imposto X, mas que aquele imposto X tem a característica de taxa. Então, na verdade, ele é uma taxa. Não importa a denominação. Meu amigo, minha amiga, você teve aqui uma palhinha, um estudo simples, preliminar, sobre o que é o tributo, suas espécies tributárias, tributo como gênero, sua definição, suas características. Espero que você tenha gostado, continue os seus estudos e permaneça atento ao que lança aí o nosso CDF Concursos, que tem sempre um conteúdo bom para você que é concurseiro e quer lograr sua aprovação em concursos. Um grande abraço.